Fala, tropa! As melhores odds do mercado você encontra na KTO. Cada jogo é único. Vral! O Botafogo tá com um grupo... E no início do ano, quando você tava lá, nesse processo que o Canta falou, né, de trazer esses caras que já foram no ano passado muito bons e voltar a jogar esse futebol, teve também a chegada de alguns jogadores para te ajudar. Perfeito. Como é que foi essa... você participou disso também com o pessoal? Ou eles vinham te falavam, ó, o scout, por exemplo, te apresentava alguma coisa e... Matinho, como é que você conhece? O clube tem, o clube troca. Como se fala de ser o melhor scout do Brasil, Brito? Eu, particularmente, eu falo que é. Eu falo hoje, assim, que ele tá num nível muito alto. Ele tá num nível muito acima. Porque além da... Você não tem que ser só scout da análise de dados. Você tem que ser scout também da análise do perfil, como eu falo, de algumas características peculiares do jogador, para que esse jogador venha pro clube e se enquadre dentro do modelo, dentro da ideia, dentro da característica. Porque não adianta você ter... Existe uma situação de análise de personalidade do cara também? Precisa ter. Precisa ter. Porque quando a gente fala de scout, muitas vezes passa pra galera assim... Só números. Né? Trabalhei muito com base, com formação. Então, assim, na formação você consegue desenvolver coisas no atleta. Só que tem algumas coisas no atleta que você não desenvolve. Que essas já são... É dele, né? Isso, intrínsecas, que o cara já traz aquilo com ele. Que eu chamo muito de percepção, consciente e inconsciente. Consciente é a percepção do treino, daquilo que eu dou. De treino pro cara, que o cara vai absorver. A inconsciente é o que o cara traz de bagagem ao longo da vida. Então isso, quando você começa a fazer todo esse histórico, começa a ver, você tem que olhar tudo isso também. Porque é importante ter. Então por isso que o clube hoje ele tá muito bem servido em relação a isso. Porque tem... um setor, e não é só ele, eu falo dele porque é a figura que representa, né? Mas tem outros profissionais dentro ali que trabalham no Brasil, trabalham fora também, que fazem todo esse monitoramento. E esse é um ponto importante. É lógico que depois tem que dar certo no campo. Aí é um outro problema. Aí tem que dar certo no campo. Mas eu acho que a entrada, o principal é como a porta de entrada do jogador. Pô, o Savarino acho que foi muito boa, por exemplo, a ideia do Savarino, o nome que... Claro. Cara que, assim, que é um nome que nem tava muita gente falando dele. E um cara, pô, como o Romero nos Estados também. Unidos, né? Exatamente. Agora, o Cuiabano, por exemplo. Muita contratação do Botafogo, né? Assim, um acerto gigante também. Quase que uma oportunidade de mercado, né? Porque... Perfeito. Aconteceu dele... acabando com o Grêmio. Aconteceu dele estar lá no Grêmio e ter essa condição do Botafogo pegar esse jogador. O Botafogo foi muito certeiro com o lateral. Mas é legal porque quando você pega um jogador jovem, e hoje o Botafogo tem uma ideia, e eu sou muito partidário disso, de atletas em potencial. Tanto que eu trabalho no Red Bull na Sub-23. E o Red Bull hoje também é um modelo legal. É um modelo muito bom de atletas jovens. Você pega a média de idade da equipe principal, é uma média de idade baixa. Bem baixa. A minha 23 não era 23. A média de idade da minha equipe era 19,5. Jogando Copa Paulista profissional e jogando Série A3 em São Paulo. E trazendo jogador do Brasil todo, né? Então, assim, essa ideia de você trabalhar com o jovem potencial, ela é algo hoje dentro do futebol, eu acho que hoje é fundamental. Independente se é SAF ou não. É uma diferença que o Botafogo tem, por exemplo, em relação a Flamengo e Palmeiras, nesse tipo de contratação. Jogador em potencial, que você tá falando, jogador não já tarimbado. Não. É um jogador que tem a crescer. É isso. É um jogador que tem potencial, tem margem de evolução, tem margem de crescimento. Então, acho esse para mim, é o tipo de monitoramento ideal. Porque quando você tem já um jogador, já que dentro do processo já é consagrado e tal, é mais fácil de você buscar as coisas. Mas e esse potencial? Né? O Cuiabano é um atleta, como eu falei. Eu conheço o Cuiabano há muitos anos porque eu trabalhei no Inter e joguei muito tempo contra o Grêmio, então eu jogava contra. Então já conhecia o jogador. Então é mais fácil você mensurar os que são potenciais hoje, né? Que são os atletas até 23 anos. Quem são os potenciais de mercado, quem está se destacando, quem está... E o clube hoje tem a capacidade, hoje, Botafogo, de ter isso. Isso aí também. Esse monitoramento. Mas o atleta, às vezes, esse potencial, dependendo de como que é a situação, às vezes é mais fácil de você financeiramente fazer algo do que um atleta já de 28, 29, 30 já consagrado. Então isso também faz muita diferença hoje também dentro do mercado. Interessante, é uma diferença com Palmeiras e Flamengo. Você traz o cara mais consagrado, né? O Botafogo traz um cara, por exemplo, a contratação da Almada, do Luiz Henrique, são contratações nesse sentido. Por mais que o dinheiro seja grande... pagou dinheiro de consagrado, né? Aí você tem, por exemplo, o Flamengo traz o De La Cruz. De La Cruz é consagrado, campeão na Libertadores, aí tem uma margem de risco também, né? É uma outra... Você tem uma margem de risco que não é garantia de que o mais pronto
vai te dar resultado mais rápido, mas tem uma margem de risco. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!